Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui, dando sequência ao estudo aí, nesse capítulo que fala da formação dos climas da Terra. Veja que nós já fizemos aí, um estudo em relação aos climas, aos biomas mundiais. Falamos de tundra, falamos de taiga. Quando a gente falou de tundra, imagine o seguinte, um bioma de elevada latitude. Depois falamos de taiga, aquela floresta boreal, um pouquinho mais baixa ainda, mais elevada latitude. Então mais distante ali da linha do Equador. E aí fomos descendo, floresta temperada. No caso da floresta temperada nós vimos 4 estações do ano bem definidas. Falamos também dos campos e nesse momento vamos dar atenção aos biomas brasileiros. Quando a gente fala de biomas brasileiros, é normal a gente tentar fazer uma comparação com o que a gente já estudou. Então, por exemplo, vamos começar aqui dando uma olhada quais são os biomas que constituem aí, que fazem parte do nosso território brasileiro. Então você tem um bioma costeiro, esse bioma costeiro a gente vai chamar de manguezal. O manguezal, ele é um bioma que ele está ali numa região de transição. Então de um lado você tem o ambiente terrestre, de um lado você tem a parte aquática. Então ele está numa região de transição. Tem contato com a água do mar, tem contato com a água de rios, com água doce, água salgada, então, mas também tem contato ali com o ambiente terrestre. Por conta disso, o manguezal, quando a gente for avaliar as características do manguezal, a gente vai ver que ele tem um solo lodoso, por conta dessa grande possibilidade de água que a gente encontra nesse bioma. Então plantas e animais bem adaptados a essa característica. Outro bioma importante do nosso território, inclusive o segundo maior bioma, é o que a gente chama de cerrado. Nessa parte marrom aqui do nosso gráfico, nós observamos então o cerrado. O segundo maior bioma do nosso território, a gente considera que o cerrado é a savana brasileira. Quando a gente aprofundar no cerrado, a gente vai falar daí de características gerais em relação ao cerrado. Mas já posso adiantar para vocês que o cerrado ele é um bioma que foi muito fragmentado. Inclusive, a gente classifica o cerrado como sendo um hotspot. Existe esse termo chamado hotspot para grandes biomas que têm elevada biodiversidade, mas que estão sofrendo um processo de fragmentação muito grande. Então precisa ter uma atenção especial nesse bioma. Então lembre-se que o cerrado é a savana brasileira. Nós temos ainda o Pantanal. Pantanal também um bioma aí brasileiro com características bem peculiares. A gente vai ter aqui plantas adaptadas a excesso de água, porque tem o período das inundações. Então, quando a gente aprofundar no Pantanal, também vamos falar da fauna e falar da flora. Temos ainda a floresta amazônica. Floresta amazônica, o nosso maior bioma aí, a Amazônia, nosso maior bioma, que tem características aí, por exemplo, de uma floresta com uma elevada biodiversidade. Além da floresta amazônica, nós temos ainda a Mata Atlântica, que também tem elevada biodiversidade, grande densidade em relação à floresta. Temos Mata das Araucárias, que é um bioma que fica dentro, em contato ali com a Mata Atlântica, e os Pampas Sulinos, aqui na região sul do país. Para finalizar, observamos aqui em amarelo a Caatinga, Mata Branca, também pode ser chamada assim, Caatinga significa Mata Branca. Caatinga é o nosso semiárido brasileiro. Vendo de uma forma geral, então, observamos esses biomas. Bioma Amazônia, Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, Mata Atlântica e o Pampa. Professor, ali não apareceu a Mata das Araucárias. Como eu disse, Mata das Araucárias a gente entende que faz parte dentro ali do bioma Mata Atlântica. Tranquilo, gente? Vamos lá então, começando aqui pela floresta amazônica. Com relação à floresta amazônica, vai ser localizada ali então entre os estados da região norte do Brasil. Características ambientais. O clima equatorial, Então, um clima equatorial, úmido e com temperaturas médias de 25 graus. Chuvas são frequentes e abundantes. Então, a questão da umidade aqui na floresta amazônica não é um problema. O solo é raso e pobre. Eu destacaria nesse momento a questão do solo ser raso e pobre. Como é possível uma vegetação tão vistosa, tão densa, uma floresta bem desenvolvida, em um solo que é raso e pobre? É possível pelo fato de ter uma alta taxa de decomposição. Então entenda assim, temos uma vegetação bem desenvolvida,
árvores que podem chegar a 50 metros de altura. Mas um fruto que cai no solo, uma folha que cai, rapidamente sofre decomposição, ou seja, tem uma alta reciclagem da matéria. E isso faz então que essa vegetação possa, né, se desenvolver mesmo num solo que é raso e pobre. Beleza? Eu reforço isso porque às vezes o aluno pensa assim, professor, mas como que o solo pode ser raso e pobre? Pode por conta dessa alta decomposição, alta reciclagem da matéria. Temos aí a flora, né? Espécies como a seringueira, guaraná, a vitória régia, etc. Né? Fauna, peixe-boi, boto, piracucu, arara, entre outros. Então eu estou citando, você não precisa decorar, professor, tem que decorar a fauna e flora. Não, é só para que você já vá se familiarizando, né, com relação às características da floresta amazônica. Aqui sim, aqui eu gostaria que você anotasse essas características que eu vou separando aqui para vocês. Isso vai ajudar você a resolver um exercício, a gabaritar uma questão de prova. Então, floresta amazônica, floresta latifoliada. Essa palavra latifoliada significa que tem folhas grandes. Tá? Então, latifoliada, folhas grandes. Temos aqui uma elevada taxa de evapotranspiração. O que é uma elevada taxa de evapotranspiração? As plantas transpiram muito. Elas transpiram perdendo água, principalmente ali na forma de vapor. Existem estruturas denominadas de estômatos que funcionam como válvulas e através dos estômatos, então, principalmente, as plantas transpiram perdendo ali água na forma de vapor. Então, uma elevada taxa de evapotranspiração e chuva. Aqui você observa nesse gráfico, né, que a maior parte do ano, né, que ele pega de janeiro até dezembro, a gente vê que tem, por exemplo, aqui a região de Belém, uma temperatura média de 25,8 graus. A questão da umidade, de janeiro, pelo menos até abril, maio, temos uma alta taxa de chuva aqui, né? Se você for ver, normalmente ele é setembro, outubro e novembro, que diminui um pouco ali a chuva, mas a maior parte do ano você tem uma boa taxa de precipitação, ou seja, uma boa taxa de chuvas. Observe nessa imagem que a gente vê aqui árvores em estratos, árvores em camadas. Então você tem desde plantinhas rasteiras, você tem pequenos arbustos, pequenas árvores, até podendo chegar mais ou menos a 50 metros de altura. Então a gente classifica como árvores em estratos. As raízes não são profundas, então elas tendem a se desenvolver mais lateralmente. Tá? Os nutrientes são superficiais porque você já sabe que o solo é raso e pobre. Com relação ainda à floresta amazônica, às vezes o aluno fala assim, professor, por que estudar as plantinhas? Né? Porque tem muitos extratos de plantas que servem aí como medicamento, que serve, né? Às vezes a gente usa até para produzir perfume a partir de extratos florais. E uma das curiosidades aqui é a questão do curare. O curare é uma substância que ele tem ali uma ação anti-inflamatória. Só que cuidado, né? Porque se for utilizado com uma dose errada, o curare pode causar a morte de uma pessoa. Então o curare tem uma ação anti-inflamatória, pode ser utilizado aí com uma ação anti-inflamatória. E temos o quinino também, que é extraído aí, né, de plantas para tratamento da malária, por exemplo. Malária que é comum nessa região aqui, né? Então, quando a gente pensa em malária aqui no Brasil, a gente pensa, né, nessa região aqui amazônica. É característico, né, pensar em malária somente na região amazônica aqui no Brasil. Malária, ela é muito característico, né, aqui nessa região. Então, o quinino é utilizado, esse extrato, né, utilizado para o tratamento da malária. Em relação ainda à floresta amazônica, observamos aqui o peixe-boi e a seringueira, né, são aí destaques desse bioma. E aqui a gente pode observar esse bioma, foi avaliado aqui de 2000 a 2005. Então nós observamos a fragmentação num intervalo bem pequeno. Se eu consigo observar essa fragmentação no intervalo pequeno, imagina se a gente fizesse essa análise mais ampla. De 2000 a 2005, ó, 2003, 2004, você vai vendo que algumas áreas vão desaparecendo. Vamos acompanhar novamente, ó, 2000, 2001, 2002, 2003, você vai vendo que algumas áreas verdes vão desaparecendo, ou seja, num período curto a gente observa que tem, né, desmatamento, ou seja, é um bioma que a gente precisa estar atento, estar monitorando. Outro bioma importante é a Mata Atlântica. Em relação à Mata Atlântica, temos aqui uma média anual de temperatura em torno de 21 graus, tá? 21, 22 graus. Também tem uma boa taxa de umidade. Normalmente aqui, julho, né? Mês de julho, temos ali um período menor em relação à chuva,
mas é um bioma que tem uma boa umidade. O que a gente precisa destacar aqui? Esse bioma ele foi devastado e completamente fragmentado. Então, Mata Atlântica, um bioma que foi devastado e completamente fragmentado. Acredita-se que a gente deve ter algo em torno de 7 a 12% aí da vegetação original desse bioma. Então imagina quanto a gente já não explorou, já não desmatou em relação à Mata Atlântica. Temos aqui um elevado endemismo de flora. O que significa elevado endemismo de flora? Quando eu falo de plantas que são endêmicas, são plantas que você só encontra nesse lugar. Então, um elevado endemismo de flora, plantas características que nós só encontramos aqui. Então, podemos destacar a sua localização, que vai desde o Rio Grande do Norte até o sul do país. É uma das áreas de maior diversidade de seres vivos do planeta. Tanto a floresta amazônica quanto a Mata Atlântica destacamos essa elevada biodiversidade, tanto de espécies animais como vegetais. Em relação à flora, destacamos o pau-brasil, o ipê-roxo, angico, manacá da serra, cambuci, entre outras. Não precisa decorar isso, é só para que você vá se familiarizando com esses nomes aí. Fauna, temos aqui a onça-pintada, a anta, o gavião, mico-leão dourado. Então, como exemplo aí de fauna. Podemos aqui observar muitas espécies ameaçadas de extinção por causa da fragmentação, da destruição desse bioma. E aqui eu trago um gráfico para que a gente possa observar como era a vegetação original lá no ano de 1500 e como era a vegetação em 2007. Então aqui a gente tem uma comparação bem ampla, 1500 e 2007, veja que realmente é um bioma que foi muito fragmentado, muito explorado, muito destruído. Classificamos a Mata Atlântica como um hotspot. Anota lá então que isso é bem importante. O que é um hotspot? Hotspot é um bioma que tem elevada biodiversidade, mas foi muito fragmentado. Então, o hotspot, aqui no Brasil nós temos dois. Um deles é a Mata Atlântica, o outro que a gente vai estudar é o Cerrado. Maravilha, gente? Encerramos mais uma aula. Até mais!